Bom dia, meus irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês, conhecendo mais uma parte do povo santo do Senhor espalhada na terra, espalhada em São Paulo, no interior de São Paulo. E é um privilégio estar aqui com vocês, porque o reverendo Rafael, um grande amigo de caminhada do seminário, e posteriormente a gente vai poder falar um pouco mais disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 2. Peço desculpas que eu não estou acostumado muito com com essa tecnologia desse microfone. Então, Apocalipse 2, conforme a sua liturgia, está no texto do versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe com fé a palavra do Senhor, que é viva e fala ao nosso coração. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pela tua santa escritura que está diante de nós, aberta como deve ser. Usa teu servo, Pai, para que aquilo que foi preparado de antemão, Pai, aquilo que o Senhor quer comunicar, Pai, à tua igreja, seja de fato exposto fielmente, fidedignamente ao teu povo. Que o teu povo santo seja edificado. E que a semente da tua palavra, Senhor, adentre os corações do teu povo, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Crianças, quando eu tinha a idade de vocês, assim pequenininho, eu gostava de um desenho muito legal. Talvez vocês não assistiram esse desenho ainda, que é o Ursinho Pooh. Talvez vocês conheçam o desenho do Ursinho Pooh, né? Eu já vi alguns sorrisos aqui das crianças. Eu gostava desse desenho. E o Ursinho Pooh ele tem uma característica muito interessante. Ele gostava de comer mel. Exatamente, comer mel. E certo dia o Ursinho Pooh, ele sabia que era hora do almoço. Sabe por que ele sabia que era hora do almoço? Porque o estômago dele estava roncando. Então, o estômago dele o avisou que ele estava com fome. Ele foi direto à casa do coelho. Lá do desenho tem o coelho, tem os personagens, o leitão. E o coelho sempre tinha mel. E ele chegou então na toca do coelho e falou assim: coelho, você está em casa? Ele tinha uma voz assim, sabe? Coelho, você está em casa? Né? E aí o Pooh chamou e falou assim: entre, Pooh, você chegou na hora certa para o almoço. Sabe aquela pessoa que chega 11h30 na sua casa, né? Você está em casa? Você já sabe, né? Bota mais água no feijão. Então era exatamente o que o Pooh queria ouvir. Depois de comer muitos e muitos potes de mel, como de praxe, o Pooh estava satisfeito. E ele foi sair pela mesma entrada. Foi sair e ele ficou preso. E aí o Pooh ficou preso, crianças. Ele falou assim: que coisa, né? Isso acontece porque o coelho... coelho, você não fez uma porta maior. Aí o coelho falou assim: nada disso, né, Pooh? Você entrou por essa mesma porta. Isso acontece porque você comeu mel demais. Sabe, as histórias infantis, crianças e adultos, elas fazem com que a gente pense e reflita sobre lições muito importantes. O Pooh aprendeu da maneira mais difícil que até algo bom, não é, crianças? Algo bom pode se tornar um problema quando consumido em excesso. Algo pode ser muito bom para a gente, mas quando a gente consome em excesso, pode nos fazer mal. Ou de uma maneira equivocada, ou quando a gente consome algo em detrimento de outras coisas.
E todos nós aprendemos em algum momento, desde crianças, seja por histórias, pelo conselho de nossos pais, ou até por dores de estômago causadas por muitos doces, não é? Que muito de algo bom pode acabar não sendo tão bom assim. E esse é exatamente o problema da igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso é que eles eram tão cuidadosos com a boa teologia, tão zelosos na defesa da verdade, que eles acabaram perdendo algo importante, o primeiro amor. E nesta manhã a gente vai aprender o que é de fato o primeiro amor na Escritura, neste texto especificamente. Porque o zelo pela ortodoxia, ele se tornou tão central que outra coisa foi apagada. Entendam, irmãos, o zelo pela ortodoxia não é ruim. E a gente vai ver isso. Mas algo que foi apagado aqui, de fato, está vinculado também àquilo que a gente entende como ortodoxia. Algo bom, o amor pela sã doutrina, em excesso, não em excesso especificamente, mas em detrimento e sem vida espiritual, se transforma em algo ruim na nossa vida. Não é que teologia em excesso faz com que a gente perca, de fato, a chama do evangelho. Mas quando a gente a gente desbalanceia, se é possível dizer isso, né? A gente desbalanceia isso, nós, então, perdemos de vista algo muito importante da nossa teologia, da nossa fé. E a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre isso. Por isso o tema da nossa mensagem é voltando ao primeiro amor. E nós vamos aprender 3 lições breves que esse texto nos ensina, que é um texto curto, um texto direto. As cartas à igreja, as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas são cartas diretas que tratam problemas diretos das igrejas. Então nós podemos aprender muitas lições, mas resumidamente em 3 lições nós vamos aprender como voltar ao primeiro amor. Primeira lição que nós podemos aprender: reconhecer o que está certo. É os 3 primeiros versículos, do 1 até o 3, nós podemos reconhecer o que está certo para nós voltarmos ao primeiro amor. O que está certo? É o elogio da igreja de Éfeso. O primeiro versículo, então, antes de nós observarmos os elogios de Cristo, é importante entender o contexto em que a igreja de Éfeso estava inserida. Porque Éfeso era a cidade mais importante da Ásia naquela época, na Ásia Menor, em termos de comércio e cultura. E durante o tempo do Novo Testamento, era um grande porto no mar Egeu, situado na voz do rio Caístro. E esse porto movimentado, aliado à sua posição estratégica, em uma importante rota comercial na Ásia Menor, tornou Éfeso um centro de enorme relevância econômica e política. Então Éfeso era uma cidade grande, né? Central, uma cidade, né, importante. Atos 19 nos mostra isso, que Paulo pregou em Éfeso por mais de 2 anos, e foi em Éfeso que ele enfrentou forte oposição dos ourives, que fabricavam imagens da deusa Ártemis, ou Ártemis. A cidade era conhecida pelo grande templo dedicado a essa deusa Ártemis, né? E o Artemision, né, chamado, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E, além disso, tradições posteriores associaram o apóstolo João e até Maria, mãe de Jesus, a Éfeso. Era, portanto, então, uma cidade que reunia riqueza, cultura e uma religiosidade pagã muito forte, com pressões constantes, idolatria. E nesse cenário de tanta influência cultural e espiritual, a igreja de Éfeso recebeu a primeira mensagem de Cristo. A primeira mensagem das 7 igrejas. O Cristo ressurreto, que se revela a João no Apocalipse. Isso não é por acaso. Jesus, então, inicia a mensagem de Éfeso apresentando-se como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você pode pensar assim: pastor, quando eu pulo a leitura do Apocalipse muitas vezes, eu tenho medo de entrar no Apocalipse, né? Sim, não precisa ter medo, tá, meus irmãos? Não precisa ter medo de entrar no Apocalipse, não. É que eu abro a Bíblia, sai um dragão, sai, né, uma besta, emerge do mar. Então eu evito, né? Tem tantas coisas sobre o Apocalipse que eu não entendo. Então você pergunta para o pastor depois se você não entender, não tem problema. E principalmente nessa parte inicial, o Apocalipse, quando ele está tratando das 7 igrejas, é muito mais simples do que a gente possa imaginar. E o que a gente tem nesse início? Nessa autoapresentação, o Senhor Jesus já conecta a sua identidade ao problema que a igreja enfrenta. A gente vai ver lá na frente. Mas explicando o que é as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Eu leio estrela, candeeiro, o que significam essas coisas? Basicamente, as estrelas representam os anjos, isso está lá no capítulo 1. E os 7 candeeiros representam as igrejas. Candeeiro, luz, candelabro, isso já nos remete a alguma coisa, né? Luz do mundo. Então a gente já tem essa ideia, desde o tabernáculo do candelabro, candeeiro, a vela, a luz. Jesus fala sobre luz do mundo. E os anjos, que seriam, de fato, as estrelas representadas, os anjos
aqui há uma interpretação que os anjos são os pastores dessas igrejas. Logo, Cristo, olha o que diz o texto, que Cristo tem os anjos em sua mão e caminha continuamente no meio da igreja. Isso quer dizer que Jesus está presente, atento e profundamente ciente de como o seu povo está vivendo. Isso significa que Jesus conhece a igreja de Arthur Nogueira como ninguém. E ele tem o pastor desta igreja em sua mão. Meus irmãos, isso é tanto uma bênção quanto uma ameaça, porque se Jesus Cristo tem os pastores em sua mão, ele de fato sabe tudo o que o pastor faz e tudo o que os membros da igreja fazem. Porque ele caminha, essa imagem de caminhar entre, né, os corredores da igreja, Jesus sabe exatamente o que essa igreja vive, porque ele a detém em sua mão. O fato de Jesus andar então no meio dos candeeiros torna a advertência lá do versículo 5 muito séria, de mover o candeeiro. Porque como sumo sacerdote, lembre-se, lá do Antigo Testamento, a imagem do tabernáculo, como sumo sacerdote que cuida das lâmpadas do santuário, ele tem a autoridade, Jesus Cristo como sumo sacerdote, não só para manter as lâmpadas acesas, mas para também removê-las quando elas deixam de cumprir o seu propósito. No versículo 2, então, chegam os elogios. Olha só, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, não pode suportar homens maus, e aqui segue falando todos os elogios a essa igreja. Então aqui Jesus não está falando em termos vagos, meus irmãos. Ele está elogiando virtudes que se expressam em ações concretas. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E a evidência disso é que não pode suportar os maus. Você sabe que quando você elogia alguém por alguma virtude que ela tem, significa que ela tem uma ação prática naquilo. Você não vai elogiar alguém, esposas, né? Não elogia o seu marido porque ele lava muito bem a louça, né? Se ele não lava, ele, né, tem que... Aí você corrige depois aí. Não, meu esposo lava muito bem a louça, né? Mas você não elogia assim por nada. A louça está toda suja, você fala assim, nossa, meu amor, como que você lava muito bem a louça, né, em casa, né? E a louça toda suja, ele vai achar que é uma ironia, não um elogio. Você só é elogiado quando você tem uma ação prática. Você só é reconhecido com uma virtude quando você tem uma ação prática. Pessoas que são reconhecidas como virtuosas é porque elas têm ações práticas. Logo, quando a gente vê aqui no texto que ele diz, conheço as tuas obras, qual que é a virtude? As obras desse povo. E qual é a ação prática? Não suportar os maus. Essa é a primeira coisa. As obras é a virtude, eu conheço as suas obras. Ação prática. Por que você é elogiado nas suas obras? Porque você não pode suportar os homens maus. Ou seja, claramente a igreja de Éfeso era presbiteriana. Né? A igreja voltada para a palavra, para a doutrina, para a ortodoxia, para o zelo. A gente poderia falar, a igreja presbiteriana de Éfeso não estaria completamente equivocado. Conheço o teu labor, outra virtude. Eu conheço o teu labor, o teu esforço. Você é esforçada. Mas qual era o labor? A prova disso é o quê? Puseste os que se dizem apóstolos à prova e os achaste mentirosos. Outra coisa, outra obra, a gente já vai destrinchar essa parte, mas olha, conheço a tua perseverança, outra virtude. Qual é a ação prática que está vinculada a isso? A perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Perceba, 3 virtudes, 3 ações práticas. Cada virtude está vinculada a uma ação prática. Você só é elogiado quando você, de fato, faz aquilo. Você só é considerado virtuoso se você, de fato, tem uma ação prática que remete a essa virtude. Cada virtude, então, da igreja de Éfeso se manifestava nisso. Não é uma fé teórica, mas é uma fidelidade deste povo que se tornava visível em suas decisões diante do mal. E sabe, meus irmãos, as boas obras da igreja de Éfeso começavam por algo muito importante que a gente perdeu de vista muitas vezes, por causa do meio que a gente vive. A intolerância ao pecado. O labor consistia em discernir e resistir a falsos mestres. E a perseverança se revelava no testemunho corajoso em meio a provações por causa desses falsos profetas. Então aqui nós aprendemos que as boas obras começam com sermos intolerantes ao mal. E a gente vive numa sociedade que fala que tudo é tolerante. Tudo você precisa, não, você tem que ser tolerante. Tudo é tolerância, placas em qualquer lugar que você chega de sistema público, em qualquer lugar, em qualquer empresa, tolerância, tolerância, tolerância. O que Cristo nos ensina é que, sim, de uma certa forma nós somos tolerantes, mas tem uma coisa que você jamais pode ser tolerante. Você não faz amizade, você não senta-se à mesa com quem
é falso profeta. Falso mestre, falso profeta. Eu não tenho comunhão. Eu não tenho tolerância. Eu sou completamente intolerante àqueles que praticam o mal. E que pior do que praticar o mal, eles usam a palavra de Deus para praticar o mal. Olha só como que o nível é tão baixo. A maldade desses homens, eles usam a palavra de Deus como instrumento deles para praticar a maldade. Isso é muito sério, meus irmãos, porque a primeira obra de Adão, as obras de Adão e Eva, lembra, o pacto das obras, em alguns conceitos nós podemos definir como um pacto de obras de Adão e Eva, do homem federal, que é Adão, deveria ter sido rejeitar a tentação da serpente. Ou seja, o que Adão deveria ter feito? Ser intolerante ao mal. Não era assim, nossa, que cobra bonita, né, criança? Fala assim, que serpente bonitinha, né? Eu vou comer o fruto que essa serpente está me dando. Né, crianças? A história de Adão e Eva é assim. Pega o fruto lá, pega, olha que bonito. Ele falou assim, sai daqui, cobra, malvada, feia. É assim que a gente faz com aquilo que é ruim. Eu não compartilho dessas obras. Ele deveria ter sido intolerante com a serpente e não ter se sentado e tomar um cafezinho. E logo depois do cafezinho, o fruto vem com muita facilidade. Então, nenhuma obra é genuinamente boa se ela não demonstra hostilidade ao mal. Os cristãos, portanto, então, são chamados a suportar a aflição, e Éfeso fazia muito bem isso. Por isso, nessa primeira lição, a gente precisa reconhecer o que está certo daquilo que a gente faz, e não renegar a nossa identidade doutrinária. De falar assim, não, a gente precisa ser uma igreja, né, mais aberta, ou uma igreja... Não, se orgulhe da sua identidade doutrinária, da sua ortodoxia. Suporte os homens perversos. E ao longo das mensagens das 7 igrejas, a intolerância ao mal vai sempre aparecer invariavelmente como uma virtude. Como uma virtude. E se ela é uma virtude, ela tem ação prática. Se eu sou conhecido entre as pessoas que eu sou intolerante com aqueles que são falsos profetas, com aquele que pega a Bíblia e usa para o mal, então eu sou reconhecidamente um virtuoso. E esses falsos, quem eram esses falsos apóstolos? Rapidamente, eles se apresentavam como profeta ou enviado de Deus. Eles, na verdade, eram charlatães religiosos, como a gente tem, não é diferente, está no século 21. Né, proliferou, então você ainda hoje vai ver apóstolos, né, por aí, você vai ver igrejas que são apostólicas e tem, se fosse apostólica só no termo, sentido de enviado, né, tudo bem, uma igreja apostólica, mas não é isso que a gente vê apóstolos por aí, se dizendo apóstolos, sabe que tem aquela velha fala que apóstolo bom é apóstolo morto, né, porque aqueles que viram Jesus, que foram os verdadeiros apóstolos, já estão mortos, né, então... Essas pessoas viajavam de cidade em cidade, eles levavam um evangelho diferente e viviam às custas da boa fé dos irmãos. E recentemente o reverendo Rafael falou que vocês estudaram 3 João. Paulo mesmo, também, a gente já vai falar um pouquinho de João, mas Paulo mesmo precisou lidar com esse tipo de gente em Corinto, porque a igreja estava sendo enganada e sustentando homens que só buscavam vantagem financeira entre os irmãos. Até na Didaquê, né, que é um livro lá daquela época, um manual de instrução do 1º século, já alertava sobre falsos mestres. Lá na Didaquê dizia para a igreja desconfiar de quem ensinava doutrina estranha, de quem queria ficar mais de 2 dias hospedado, Márcio, só 2 dias, viu? Mais que isso não. De quem pedia dinheiro quando ia embora, ou de quem pregava uma coisa e vivia outra. Olha só. É bem provável que os falsos apóstolos aparecerem em Éfeso, esses que aparecem aqui em Éfeso, estivessem ligados também aos nicolaítas. Por isso que no versículo 6, eu já vou encaixar aqui, porque o versículo 6 está vinculado à ideia dos falsos apóstolos. Esse grupo dos nicolaítas pregava uma falsa liberdade, eles eram libertinos. Eles diziam que não havia problema participar das festas pagãs, lá do templo de Éfeso, né, da deusa Artemis. Ele não tinha problema comer comida sacrificada de ídolos, se envolver com práticas imorais, libertinas. Mas a igreja de Éfeso não caiu nessa conversa, e glória a Deus por isso. Eles examinaram, provaram e descobriram que essas pessoas eram o quê? Mentirosas. E Jesus os elogia por isso, dizendo lá no versículo 6, vocês odeiam as obras. Olha só o que Jesus fala. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também o quê? As odeio. Intolerância. Jesus odeia essas obras. Se ele odeia, eu não sou amigo desse grupo de pessoa. Eu não tenho comunhão com esse grupo de pessoa.
Uma coisa é eu me aproximar de pessoas naturalmente para falar de Cristo Jesus. E essas pessoas que estão dentro desse contexto de falso ensino, elas são levadas para o falso ensino, elas têm que ser olhadas com um olhar de misericórdia, obviamente. E aqui a gente tem que separar isso. Não é para você odiar as pessoas que estão em uma igreja de seita, e sim falar de Jesus Cristo para elas, mostrar o verdadeiro evangelho. Mas aqueles que são líderes dessas igrejas, que são falsos mestres, eu não tenho como, vamos fazer um evento aqui da igreja presbiteriana com alguma igreja que é uma seita. Não, você não vai compartilhar disso. Você odeia essas obras, mas você vai, de fato, anunciar as verdadeiras obras. E aqui também surge outra aplicação necessária, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com um termo chamado complacência. Complacência. Sabe por quê? O combate ao falso ensino e aos falsos mestres é uma guerra espiritual. É guerra espiritual. Como assim, pastor? Presbiteriano falando de guerra espiritual, batalha espiritual? É uma batalha espiritual. Combate contra o falso ensino é batalha espiritual. Uma das maneiras mais fáceis de cairmos na complacência é dentro de um contexto missionário. Por quê? Nossa teologia é muito firme, da porta para dentro. Mas quando mexe com missiologia, pelo lema assim, até os confins da terra, a gente vai fazer missão, há uma facilidade de uma compreensão equivocada do que é missão. E aí muitas vezes as igrejas, até presbiterianas, ortodoxas, se envolvem na missão porque é missão. É missão. Na missão, tudo pode na missão. Aí entra na missiologia. A missiologia, inclusive brasileira, dentro do meio reformado, é uma missiologia que não é ortodoxa, não é reformada. Para os irmãos terem noção, a gente tem um dos melhores livros de missiologia, não tem nem em português ainda, que é do sobrinho de Bavinck, The Science of Mission, a ciência da missão. Ainda não foi traduzido. E nós temos cursos de missiologia no Brasil, dentro do meio reformado, e não tem uma tradução dos melhores livros de missiologia que a gente tem. Porque a gente usa bases não ortodoxas para falar de missão, porque é missão. É missão, está aberto, vamos lá. E o próprio apóstolo João nos lembra disso na sua carta, segunda e terceira carta lá, ao falar que jamais devemos nos associar. Então, a terceira carta de João, a gente é o oposto, mas a segunda carta de João, receber em nossa casa, dar as boas-vindas a um falso mestre, a gente jamais pode fazer isso. Olha o que o texto diz lá em 2 João. Porque nós nos tornamos cúmplices das obras que essa pessoa pratica. Quando você recebe um falso profeta na sua casa, quando você investe no ministério, que é um ministério que não está vinculado à palavra de Deus, você está se tornando cúmplice. Se aqui tiver algum advogado, não precisa ser advogado para saber o que é cúmplice. Eu me torno parte daquilo que está sendo anunciado. Eu me torno parte daquilo que está sendo anunciado. Ou seja, na terceira carta de João, o apóstolo João vai inverter a ideia. Você deve receber em sua casa aqueles que saíram por causa do nome, nada recebendo dos gentios, porque eles são verdadeiros emissários de Cristo, e vocês vão cooperar para o trabalho missionário. Como é visto na terceira carta de João, recebendo em casa, apoiando financeiramente, orando, acompanhando o trabalho missionário de perto desses irmãos, como Gaio era naquela época, a história de Gaio e Diótrefes dentro da igreja. Então, se o Senhor elogia a igreja de Éfeso por sua firmeza contra o erro, o mesmo Senhor Jesus Cristo hoje nos lembra que esse zelo não pode ser restrito apenas ao interior da igreja. Mas a gente precisa ser firme da porta para fora, para que o evangelho avance com clareza e fidelidade. Não é porque é missão que eu vou relevar ou vou falar assim, é missão, eu não preciso ser tão ortodoxo assim, eu não preciso ser tão doutrinário assim. A gente não precisa fazer concessões, nem alianças impróprias para falar do evangelho de Cristo Jesus, para proclamar verdadeiramente o evangelho de Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Segunda e terceira são menores, a parte mais extensa estava aqui nesse início. Reconhecer o que está certo. Não abdique da sua identidade doutrinária. Não abdique daquilo que você crê como a sua teologia para fazer alianças impróprias. Em segundo lugar, além de reconhecer o que está certo, obviamente, o segundo passo é identificar o que está errado. E aqui entra no assunto principal. Elogios. Mas olha que interessante, são 3 versículos iniciais, 4, porque pega o versículo 6 para falar sobre os elogios. Um versículo consiste toda a crítica a essa igreja, mas um versículo é suficiente para mostrar o erro tão grave que a igreja de Éfeso cometia. Identificar o que está errado, então, nessa segunda parte do texto, é o quê? Olhar e perceber o que é a perda do primeiro amor. Depois de reconhecer, então, as virtudes, Jesus aponta o que está errado. Olha, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui muitos intérpretes vão quebrar a cabeça. Vão quebrar a cabeça e falar assim, o que é o primeiro amor?
Talvez você já cresceu na igreja, eu não sei o contexto da igreja aqui, meus irmãos, eu não conheço ninguém aqui na igreja. Talvez você já veio desde pequenininho na igreja, como as crianças estão aqui hoje, desde pequenininho na igreja, crescendo na igreja. E você já ouviu muita coisa sobre o que é primeiro amor. E uma das coisas mais clássicas que a gente ouvia quando era pequeno é que o primeiro amor era o ardor por Cristo Jesus. O amor da conversão. Sabe quando eu me converti, pastor? Foi aquele quando eu tinha minha adolescência, minha juventude. E eu tive aquela paixão por Cristo Jesus. E aí a gente foi feito canções nesse estilo, né? De falar assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Deixa eu voltar a esse primeiro amor, o amor daquela paixão que eu tinha por Cristo e tudo mais. Faz esse vínculo do amor àquela paixão inicial. Mas eu pergunto para vocês, aqueles que não são casados ou aqueles que são casados, ou quando você já está, né, na adolescência, mas aqueles especificamente que são casados, você ama, se eu perguntasse para hoje, para cada marido ou para cada esposa, tem resposta certa e errada, viu? Se eu perguntasse, falasse assim, você ama hoje, maridos, mais a sua esposa do que quando você a conheceu, talvez na sua adolescência, na sua juventude? Hoje, depois de 10, 15, 20, 30 anos? Ou você ama, você olha para ela e fala assim, eu queria voltar àquele primeiro amor bobo, quando eu não conhecia nada absolutamente dela, quando eu não tinha vivido lutas e sofrimentos ao lado dela. Esposas, a mesma coisa. Quando você olha para o seu marido e fala assim, depois de passar 10, 15, 20, 30 anos ao lado dessa pessoa e fala assim, esse cara está do meu lado todo esse tempo. Você ia falar assim, não, eu quero aquele cara lá do início, que, né, nem sabia trabalhar direito, tropeçava nas coisas, fazia tudo errado, meio manco, sim. Ou eu quero esse cara que ficou comigo todo esse tempo, e que Deus me ensinou a amar durante todos esses anos. Experiências, filhos, muitas vezes, ou não só filhos, mas experiências de vida que me fazem amá-lo muito mais do que eu amo lá no início. É porque a gente tem uma compreensão sociológica, filosófica, psicológica de amor, sentimental, e não entendemos que amor não está vinculado a isso. Amor é muito mais do que uma paixão inicial. E eu diria, então, não somente no contexto de relacionamento. Você pode hoje, se você está muito tempo na igreja, olhar para o Senhor e falar assim, eu queria voltar àquele amor, quando eu estava fazendo catecúmenos, que eu não sabia basicamente muita coisa sobre Deus, quando eu não sabia basicamente muita coisa sobre teologia, sobre a doutrina cristológica, sobre as doutrinas principais sistemáticas. Eu quero voltar àquele amor mais assim, sentimental, mais bobinho, que eu não tinha compreensão plena de quem Deus é, e hoje, depois de tanto tempo, eu posso olhar e falar assim, o Senhor está comigo. Quando a gente olha todos esses fatores, meus irmãos, a gente percebe que primeiro amor não é aquele fervor da conversão. Porque se eu quero voltar para aquilo, eu quero voltar para um tempo em que eu era neófito. Eu quero voltar para um tempo em que eu não conhecia profundamente o Senhor. Então, o que seria de fato esse primeiro amor? E vão se abrir várias outras possibilidades de ser amor fraternal na igreja, mas nenhuma delas é a resposta correta. O texto indica o que é o primeiro amor. Jesus está tratando de algo mais específico. O primeiro amor, à luz da metáfora do candeeiro. Preste atenção nos detalhes. Candeeiro. E da missão confiada à igreja, diz respeito ao testemunho cristão. A paixão, sim, a paixão, por levar a luz de Cristo ao mundo. Então, o primeiro amor aqui, o resgate do primeiro amor, de fato é o resgate do testemunho, e aquilo que o pastor estava falando no início, né? Quando eu li a pastoral, né? Você é um missionário ou um impostor? Você testemunha e fala de Cristo, ou você apaga a sua luz quando você sai daqui? É isso que Jesus está falando. A perda do primeiro amor de Éfeso eles esconderam a luz de Cristo e não testemunhavam mais Cristo. Eles não faziam mais missões propriamente. Eles estavam presos aqui, estavam com tanto medo do que está acontecendo lá fora. E realmente, meus irmãos, naquela época, uma época que estava emergindo muita coisa. Muita gente estava no começo de tudo da igreja primitiva. Muita coisa acontecendo. Era muito incipiente a igreja, muito pequena. Em comparação ao que a gente tem hoje. Imagine o caos que era. Então a gente vai se proteger dos falsos mestres, a gente vai permanecer firme aqui dentro, mas a gente vai deixar de testemunhar para as pessoas lá fora. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. É por isso que Jesus declara que vocês abandonaram o primeiro amor. Não porque eles perderam
emoções ou sentimentos. Não porque eles tinham perdido o amor fraternal dentro da igreja, mas porque haviam deixado de cumprir a missão como luz para as nações. Eles deixaram de ser luz para as nações. E essa interpretação ganha ainda mais força quando a gente lembra do texto de Lucas 8. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um candeeiro a fim de que os que entram vejam a luz. Quando é que a gente tem eletricidade, né? Então a metáfora às vezes da candeia ficou mais fraca para você, né? Mas eu tenho certeza que quando acaba a sua luz em casa, passou 2 horas, você já está desesperado. Você já fala assim, misericórdia, agora o que eu vou fazer? As carnes na geladeira, meu pai, vai dar tudo errado se não voltar essa luz, misericórdia. E aí você já começa a ficar assim agoniado e não volta. Chega à noite, começa a escurecer, você fala assim, eu vou ter que acender uma vela. Não, nem tem vela mais em casa, porque não falta mais luz, é difícil faltar luz. Vou ter que correr no mercado comprar uma velinha para acender. Ninguém pega essa vela, acende essa vela quando está tudo escuro e esconde debaixo da cama. Foi exatamente isso que Éfeso fez. Na metáfora da luz e da candeia, eles pegaram uma vela, a luz do mundo, das nações como igreja, como testemunho, eles esconderam dentro da igreja, fecharam as portas, puxaram as janelas ali, os blackouts, esconderam e falaram assim, vai ficar luz só aqui dentro. Lá fora não pode. É exatamente esse o cenário. Defenderam com ortodoxia a verdade de Deus, mas não expuseram essa ortodoxia ao mundo. E aqui está o erro. Fiéis na doutrina, mas omissos na missão. E a perda do amor, de fato, está vinculada a uma infidelidade. Nós somos infiéis quando nós perdemos a nossa prática missionária. A perda do amor, então, está ligada à infidelidade da missão, de anunciar essa verdade com paixão. Por isso, voltar à prática das primeiras obras. A gente vai ver isso agora. Então, abandonar o primeiro amor é transformar-se em uma igreja que preserva a chama da ortodoxia apenas para si mesma. E as duas coisas não são excludentes, meus irmãos. Quando eu levo a chama para fora, eu não preciso apagar a chama. É uma chama só, eu não preciso apagar. Tem 2 chamas, a chama da ortodoxia e a chama da missão. Aí se eu levar lá para fora, eu levo a da missão, a da ortodoxia dentro da igreja. Então quando eu pregar o evangelho, eu prego de uma maneira. Quando ele entra dentro da igreja, o pastor vai ensinar ele a ser presbiteriano. Mas aqui a gente não está falando de presbiterianizar o povo, a gente está falando de doutrinar biblicamente o povo. Então a chama é a mesma. Se ela é ortodoxa dentro da igreja, ela vai ser ortodoxa fora da igreja. A gente não são razões excludentes, per se, né? Por si mesmas. Essa é a advertência da igreja de Cristo para nós também. Não é suficiente para nós apenas conservar a verdade, mas é necessário proclamá-la. E o último lugar para a gente concluir. Terminamos com um atender ao chamado. Então, primeira coisa, reconhecer o que está certo. Segunda coisa, identificar o que está errado. Terceira coisa, atender ao chamado de restauração. Atender ao chamado de restauração. Depois de identificar então o problema, Jesus não deixa a igreja sem saída. Ele fala assim, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A gente tem aqui alguns imperativos, né? Lembrar, arrepender-se e voltar. Lembre-te, arrepende-te e volte. 3 coisas. Lembrar, então, a gente poderia, se fosse um sermão temático aqui, né, meus irmãos? A gente poderia fazer três passos aqui do arrependimento, né? Lembrar, de voltar ao primeiro amor. Lembrar, arrepender e voltar a Cristo. Não estaria errado, está totalmente correto. Lembrar, arrepender e voltar. É isso que o texto está mostrando para a gente. Significa olhar para trás. O que é lembrar? Lembrar. Lembrar, meus irmãos, é um verbo muito importante na Escritura. Quando aparece lá naquele texto que Ana estava esperando um filho do Senhor, o texto diz que Deus fez o quê? Ele se lembrou de Ana. Lembrar de alguém não é só assim, eu lembrei, sabe disso aqui. Não, a ação de lembrar do Senhor, e que é reverberada a nós, lembre-se, é uma exortação de falar assim, não é só para você lembrar. Lembrei, passou, pronto. Não é isso. Lembra significa olhar para trás e perceber que em algum momento a chama missionária foi o quê? Sendo colocada de lado, foi sendo abandonada. Então eles precisavam refletir sobre como, em meio ao zelo pela doutrina, eles tinham deixado de lado a prática de testemunhar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. Meus irmãos, tem muitos, já correu o mundo essa frase, vocês devem conhecer muitos de vocês, que é prega o evangelho se necessário, use palavras, né? Aquela frase herética, né?
É claro que você prega o evangelho com a sua vida, mas você precisa usar palavras. Porque se a sua vida prega o evangelho para as pessoas, automaticamente as pessoas vão perguntar para você alguma coisa. Se a sua vida prega alguma mensagem da maneira que você vive fiel ao Senhor. Eu vivo, pastor, eu vivo fiel ao Senhor no meu trabalho. Às vezes eu estou na faculdade, na escola, eu às vezes sou até perseguido e tudo mais. Então, vai chegar o momento de você abrir a boca. Não é para você sair tagarelando também por aí, falar, todo mundo que se separa, não, o pastor falou para ser missionário, você já conhece a iniciativa de Jesus Cristo, o evangelho, então, não é isso. A pregação do evangelho se dá em contextos de relacionamento intencionais, mas em que você prega com a sua vida primeiro, e a ponte para qualquer relacionamento é primeiro pregar com a sua vida, de fato, está certo, mas depois que você pregou com a sua vida, a pessoa viu que a sua vida, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem uma característica diferente. Eu não sei, parece que, a família dela, parece que, ela tem uma luz diferente. Ela tem, as pessoas gostam de falar hoje, né? Você tem uma energia boa. Né? Você tem uma energia boa. Alguém talvez já falou isso para você. Eu já falei, graças a Deus que eu estou com energia boa. Porque algumas pessoas falaram para mim, você tem uma energia boa. Eu falei assim, obrigado, eu tenho energia boa. Então, aí já deixa para você falar. Você tem essa energia é outra coisa. Você não sabe de onde eu pego essa energia. Essa luz aqui, não é luz do sol, não é mantra, né? Chakra, meu chakra, signo, não é nada disso. Mas eu quero falar um pouco dessa luz, dessa energia que você acha que eu tenho. Ela não é aleatória, essa energia. Usa aquilo que a pessoa está falando. Não fica falando assim, energia, eu não sou disso de signo porque eu sou crente. Sabe? Já quebrou o contato. Usa isso que a pessoa falou. A energia que você tem, sabe por que eu tenho essa energia? Na verdade, ela é diferente, essa energia. Mas não é porque eu faço alguma coisa. É porque Cristo Jesus fez algo por mim. É porque Cristo Jesus me energizou, me deu essa luz. E você pode compartilhar o evangelho. Isso é lembrar. Arrepender-se, então, obviamente vocês sabem o que é arrepender. Mudar a mente, o coração diante daquilo que está sendo falado aqui nesta manhã. Confessar a frieza espiritual, negligência na missão, né? Voltar à prática, então, das primeiras obras é exatamente... O que é voltar à prática das primeiras obras? É voltar, se a gente quer falar de uma paixão inicial que a gente tinha por Cristo, então é aquela paixão que nos movia a falar de Cristo, mas não por causa da paixão em si, mas porque aquela paixão nos movia a falar de Jesus Cristo. E sim, aí assim a gente tem que voltar à prática das primeiras obras. Quando nós tínhamos essa luz e a gente falava dessa luz para o mundo inteiro. A gente falava dessa luz nos nossos relacionamentos, na nossa família, de pessoas que eu garanto que na sua família, nem todo mundo talvez seja cristão hoje. E você sempre tem alguém para falar. Se não for na escola, é igual o pastor falou, se está todo mundo crente no seu contexto de trabalho, Arthur Nogueira e Limeira já está, né, evangelizado. Todo mundo aqui, sem exceção, conhece alguém que não é cristão. E tem relacionamento com essa pessoa. Então, o arrependimento não é apenas um sentimento na oração de confissão. Lembra? Virtude está vinculada a uma ação prática. O arrependimento é uma retomada do nosso chamado original. É a gente sair daqui e falar assim, olha, eu vou me arrepender. Eu vou criar oportunidades, eu vou ser mais intencional nos meus relacionamentos. E porque o aviso de Jesus é muito sério, meus irmãos. Ele fala assim, se a igreja não voltar à prática das primeiras obras, ele vai remover o candeeiro do seu lugar. Em outras palavras, a igreja que não testemunha deixa de ser igreja. Porque Jesus vai fazer o quê? Retirá-la à luz. Assim como Israel perdeu o seu papel. E aqui a gente olha na teologia bíblica, Israel perdeu o seu papel de ser luz para as nações por causa do quê? Infidelidade, hostilidade ao mal. Israel foi chamada para algo específico. Éfeso corria o risco de perder exatamente aquilo que Israel perdeu. A fidelidade da igreja é medida, então, em alguns termos, pela luz que se projeta ao mundo, e não pela luz que se projeta dentro da igreja. Lá em Êxodo 19, as pessoas às vezes esquecem deste texto de Êxodo 19, 3 meses após os israelitas saírem do Egito, estando no deserto do Sinai, Deus mandou Moisés falar ao povo o seguinte, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Israel foi chamada para testemunhar aos povos, ser luz como um reino de sacerdotes, semelhante àquilo que está escrito em 1 Pedro. Aí esse texto você conhece, 1 Pedro 2,9.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, sacerdócio, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, povo específico de Deus. Mas o versículo não para aqui. O versículo não para aqui. Eu sou tudo isso, né? Ele fala, para. O versículo não conclui apenas com o seu direito de chegar e falar assim, eu sou eleito, eu sou sacerdote, eu sou santo, eu sou exclusivo. Ele fala, você é tudo isso, sim, mas você é para um propósito, anunciar essa luz ao mundo inteiro. Se você apaga a segunda parte do versículo, está errado. Se você fica só na primeira parte, se você apaga a segunda, só a primeira parte do versículo, aí também não faz sentido algum. Você é alguma coisa, para alguma coisa. Então a perda de um amor da igreja está diretamente atrelada a essa infidelidade, mas aqui Cristo nos chama para testemunhar, não só como igreja de Arthur Nogueira, então as pessoas precisam saber que há uma igreja aqui, e como corpo a gente precisa anunciar o evangelho coletivamente, mas também pessoalmente, como cristão, você pessoalmente. O pastor, ele não pode chegar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, para falar de Jesus para os amiguinhos. Crianças, vocês também, crianças. O amiguinho que está na escola, às vezes, faz coisa, né, que você não gosta. Aquela pessoa que você não conhece, aquele amiguinho que faz coisa que você não gosta desse amiguinho. Você pode falar que Jesus pode salvar a vida dele, pode mudar a vida dele. Desde criancinha, vocês pequenos já. Fala assim, eu amo a Jesus, eu vou à igreja, eu vou com a minha mãe, eu estou aprendendo de Jesus. Pode contar as histórias da Bíblia para os seus amigos na escola. Testemunhar Jesus Cristo é isso. É nós abrangermos ações evangelísticas no bairro como corpo, coletivamente, como pessoa, mas aí também não fica só no local. A gente também investe fora daqui, iniciativas missionárias fora do nosso contexto cultura e nação. É todo um escopo que está lá em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, tanto na Samaria, como tanto até os confins da terra. Aquela partícula que diz é concomitantemente. Enquanto eu falo em Arthur Nogueira, eu falo em Limeira, eu falo em São Paulo, eu falo no Brasil, eu falo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Sendo eu como cristão, sendo eu como igreja, sendo eu como parceria missionária em algum campo estrangeiro, em algum campo transcultural, em algum campo brasileiro também. Mas ao lado da advertência, meus irmãos, não é só advertência, tem promessa. Para nós finalizarmos, o texto encerra com uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aqui está a esperança para nós. Os que permanecem fiéis na missão, que não apenas guardam a verdade, mas a proclamam com amor, receberão o privilégio da promessa da vida eterna. E a palavra aqui, meus irmãos, é muito precioso o que está acontecendo nessa promessa aqui do texto. A palavra usada aqui, você viu que a árvore da vida, talvez você já falou assim, pensou, lembrou, talvez você já lembrou, a árvore da vida, eu já li esse termo em outro lugar, na Bíblia. Lá em Gênesis parece que aparece uma árvore da vida. Lá em Gênesis. Só que interessante que o uso de árvore aqui, de João, do apóstolo João, não é o mesmo termo que é usado na Bíblia, no grego. Vou arriscar aqui, porque depois o pastor Rafael corrige qualquer coisa. Tá? Não significa uma árvore frondosa, no sentido botânico. É outro termo, a árvore, no sentido botânico. Mas o termo que o apóstolo João usa aqui, é o termo usado, literalmente, para madeiro. Não usa o termo de árvore da vida. Ele usa o termo madeiro da vida. Sabe qual que é essa palavra onde essa palavra é usada? Ela é usada em outros textos para se referir à cruz de Cristo. Temos outros textos em Atos 5, 10, Gálatas 3, 1 Pedro 2 também. Isso não é por acaso, não está aqui por acaso. João está mostrando que a vida eterna prometida no paraíso só pode ser dada porque Cristo venceu na cruz, o verdadeiro madeiro da vida. Então a promessa da ceia com Cristo na árvore da vida não é apenas uma imagem paradisíaca de restauração, mas é uma realidade profundamente cristológica. É no madeiro da cruz que o acesso à vida para qualquer pessoa foi reaberto.
E é por meio dele que a igreja é chamada a participar da vida eterna. Ao vencedor, meus irmãos, aquele que vence, Cristo promete não só vida, mas comunhão íntima com ele, uma mesa, uma ceia, um banquete de eternidade, onde todos os que permaneceram fiéis na missão se alimentarão para sempre. E essa promessa não fala apenas de um futuro distante, tá, para vocês, para nós. Cada domingo, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós já estamos experimentando uma antecipação dessa bênção eterna. Na ceia, nós não participamos apenas de um memorial vazio, mas nós recebemos a verdadeira renovação espiritual quando comemos do pão e bebemos do vinho. Nós nos alimentamos de Cristo pela fé, como Ele mesmo nos prometeu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A ceia é uma bênção terrena, uma participação real na vida de Cristo que fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, mas ela aponta para algo melhor, para algo maior e melhor. A gente não pode ficar só na existência dessa vida, meus irmãos. Se a gente está falando de voltar ao primeiro amor, de anunciar o Cristo ao mundo inteiro, a gente está também falando de uma esperança que muito crente perdeu hoje, Maranata. Uma esperança de ver a face de Cristo Jesus. Eu estava conversando isso com o reverendo Rafael ontem. Que muitas pessoas falam, né, assim, eu quero ver Jesus voltar na minha geração. Mas a iminência da volta de Cristo, ela não pode ser vinculada assim ao meu desejo de Jesus voltar na minha geração, porque eu não quero passar pela morte, né? Quem dera, eu quero ver Jesus voltar na minha geração. Mas o desejo de ver Cristo e cear com Ele na promessa de eternidade, deveria ser um desejo não pelo fato da vinda dEle, para que tudo se conclua, mas pelo fato de eu ver Jesus de alguma forma, seja morrendo, seja Ele voltando na minha geração. Esse é o desejo. Muitas igrejas perderam o desejo do céu, a visão beatífica, a visão do céu da eternidade, de estar com Cristo e cear com Ele. Na eternidade, lembre-se, não será apenas um sinal sacramental, mas a realidade plena da comunhão face a face com o Senhor. No dia do Senhor, a ceia nos lembra da cruz e nos une a Cristo, mas lá no porvir, nós estaremos à mesa do Cordeiro. E nós estaremos com Cristo saciados para sempre, na presença daquele que nos amou e nos fez vencedores. Então essa é a exortação de hoje, que Jesus faz a Éfeso, é também a nós. Voltemos ao primeiro amor, retomemos a nossa missão de sermos candeeiros que brilham no mundo e sustentados pela graça, já recebemos no madeiro da cruz, o madeiro da vida. Nós os alimentaremos, nós possamos caminhar em fidelidade até o dia que estaremos diante do trono do Senhor, alimentando-nos do madeiro da vida, eternamente, para a honra e glória do Senhor. Amém.